Olá, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de análise de algoritmos, parte integrante da disciplina de Estrutura de Dados 2. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos algoritmos, explorando suas nuances, eficiência e complexidade. Como navegadores no mundo digital, entender a essência dos algoritmos é fundamental para a nossa jornada na resolução de problemas computacionais complexos. Ao longo desta análise, desvendaremos os segredos por trás dos algoritmos, revelando como eles moldam o tecido da computação e impactam diretamente o desempenho e a eficiência dos nossos sistemas. Prepare-se para uma imersão fascinante no universo da análise de algoritmos, onde desvendaremos seus mistérios e exploraremos suas profundezas. Eu sou o Daniel Batista Zop e, juntamente com Edgar Gama, Joyce Paiva e André Coco, faremos a apresentação sobre análise de algoritmos. Aqui nós falaremos sobre a introdução da análise de algoritmos, notação Big O, análise de algoritmos clássicos, aplicações da análise de algoritmos e desafios e limitações. Então, na introdução à análise de algoritmos, é importante falarmos um pouco da relevância dos algoritmos na computação moderna. A análise de algoritmos, ela desempenha um papel fundamental na computação moderna, pois permite entender e avaliar o desempenho dos algoritmos em termos de tempo de execução e uso de recursos como memória. Os algoritmos são como o coração de toda aplicação de software, desde motores de busca até redes sociais, sistemas operacionais e algoritmos de criptografia. Todos dependem de algoritmos para funcionar. Além disso, com o crescimento da inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados, algoritmos se tornam ainda mais críticos, pois são a base para a resolução de problemas mais complexos em diversas áreas, como reconhecimento de padrões, previsão e otimização. E qual é o impacto da eficiência na performance de sistemas computacionais? A eficiência dos algoritmos tem um impacto direto no desempenho dos sistemas computacionais. Algoritmos eficientes podem reduzir o tempo de processamento e melhorar a escalabilidade do sistema, permitindo lidar com um maior volume de dados ou maior número de usuários simultâneos. Por outro lado, algoritmos ineficientes podem levar a gargalos de desempenho, aumentar os tempos de respostas e comprometer a experiência do usuário. Em casos extremos, algoritmos ineficientes podem até mesmo causar falhas no sistema, levando a perdas financeiras e danos à reputação da empresa. Portanto, a análise de algoritmos desempenha um papel crítico na otimização do desempenho dos sistemas computacionais, garantindo que eles sejam capazes de lidar com as demandas cada vez maiores da era digital. Em resumo, a análise de algoritmos é essencial para a compreensão e avaliação do desempenho dos algoritmos na computação moderna. A eficiência dos algoritmos é crucial, pois afeta diretamente o tempo da resposta, a utilização de recursos e o desempenho geral dos sistemas computacionais. Breve visão geral da notação Big O. A notação Big O é uma forma de descrever o desempenho ou a eficiência de um algoritmo em termos de tempo de execução ou uso de espaço à medida que o tamanho da entrada aumenta. Ela expressa a complexidade assíntota de um algoritmo, ou seja, como o desempenho do algoritmo se comporta à medida que o tamanho da entrada cresce para o infinito. O termo Big O é usado para descrever o limite superior, o pior caso, do tempo ou espaço necessário pelo algoritmo. A notação Big O é representada por OFDN, onde FDN é uma função que descreve o comportamento do algoritmo conforme o tamanho da entrada, n, cresce. Ela captura a ordem de magnitude do tempo de execução ou do espaço utilizado pelo algoritmo. O valor de f de n pode ser uma função constante, linear, logarítmica, quadrática, cúbica, exponencial, entre outros. A notação Big O é essencial para entender e comparar algoritmos, pois fornece uma medida de sua eficiência em termos de tempo e espaço. Ao analisar o desempenho de diferentes algoritmos, podemos determinar quais são mais adequados para um determinado problema ou conjunto de dados. Isso é crucial para o desenvolvimento de software eficiente, especialmente em aplicações que lidam com grandes conjuntos de dados ou exigem baixa latência.
Vamos ver alguns exemplos simples para ilustrar a notação Big O, como funciona. Constante, um algoritmo que executa uma operação independente do tamanho da entrada. Linear, um algoritmo que executa uma operação para cada elemento na entrada. Logarítmica, um algoritmo que reduz o tamanho do problema pela metade em cada iteração, como a busca binária. Quadrática, um algoritmo que executa uma operação para cada par de elementos na entrada. Exponencial, um algoritmo cujo tempo de execução aumenta exponencialmente com o tamanho da entrada. Exemplos práticos de classe de complexidade. Constante, acesso a um elemento de um array independente do tamanho do array. Linear, iteração através de uma lista para encontrar o maior elemento. Logarítmica, busca binária é uma lista ordenada. Quadrática, bubble sort ou selection sort em uma lista. Exponencial, algoritmos de força bruta para encontrar todas as possíveis combinações de um conjunto de itens. Conclusão, a notação Big O é uma ferramenta poderosa na análise e compreensão do desempenho de algoritmos. Elas nos permitem fazer escolhas informadas sobre quais algoritmos usar com base nas necessidades específicas de tempo e espaço de uma aplicação. É importante entender como essa notação funciona para projetar e desenvolver software eficiente e escalável. Vamos analisar 3 algoritmos populares: busca binária, ordenação rápida ou quicksort e ordenação por inserção. Cada uma desses algoritmos é utilizada em diferentes contextos e apresenta vantagens e desvantagens específicas. A busca binária. A busca binária é um algoritmo eficiente para encontrar um elemento em uma lista ordenada. O funcionamento desse algoritmo é bastante simples. Dado um elemento alvo, ele compara esse elemento com o valor central da lista. Se o valor central for igual ao alvo, o algoritmo retorna o índice correspondente. Se o valor central for maior que o alvo, ele repete o processo na metade inferior da lista. Caso contrário, na metade superior. E esse processo é repetido até que o elemento seja encontrado, que não haja mais elementos para verificar. A principal vantagem da busca binária é sua eficiência, especialmente em listas grandes. Como o número de elementos a serem verificados é reduzido pela metade a cada interação, o tempo de execução é O de n, onde n é o número de elementos na lista. No entanto, é importante notar que a busca binária só pode ser aplicada a listas ordenadas, o que pode ser uma limitação em algumas situações. A ordenação rápida, ou quicksort, é um algoritmo de ordenação muito eficiente, que utiliza uma estratégia de divisão e conquista. Ele funciona da seguinte maneira: primeiro, escolhe-se um elemento da lista chamado de pivô. Em seguida, rearranje os elementos da lista de forma que todos os elementos menores que o pivô fiquem à sua esquerda e todos os elementos maiores fiquem à sua direita. Após isso, o algoritmo é aplicado recursivamente às sublistas, à esquerda e à direita do pivô, até que a lista esteja completamente ordenada. A principal vantagem do quicksort é a sua eficiência média, com um tempo de execução médio de n log de n. No entanto, em seu pior caso, quando o pivô é escolhido de forma inadequada, o tempo de execução pode chegar a O n elevado a 2, o que pode tornar o algoritmo menos adequado para conjuntos de dados muito grandes ou com padrões específicos. Apesar disso, o quicksort é amplamente utilizado devido à eficiência média e à sua implementação relativamente simples. A ordenação por inserção é um algoritmo simples que percorre a lista da esquerda para a direita, inserindo cada elemento na posição correta em relação aos elementos que já foram ordenados. Isso é feito comparando cada elemento com os novos elementos à sua esquerda e movendo-os para a posição correta à medida que avança pela lista. A principal vantagem da ordenação por inserção é a sua simplicidade e eficiência para listas pequenas. Em listas pequenas, a ordenação por inserção pode ser um método mais rápido do que algoritmos mais complexos, como o quicksort ou o merge sort. No entanto, seu desempenho diminui consideravelmente à medida que o tamanho da lista aumenta, com um tempo de execução médio de O n elevado a 2. Em resumo, cada um dos algoritmos tem suas próprias vantagens e desvantagens, e é mais adequado para cada tipo de cenário. A busca binária é ideal para encontrar elementos em listas ordenadas, enquanto o quicksort é eficiente para ordenar grandes conjuntos de dados de forma geral. Por outro lado, a ordenação por inserção é mais adequada para listas pequenas ou quase ordenadas. A escolha do algoritmo mais adequado depende do contexto específico e o uso
para usar cada uma das características durante o processo. Aqui nós temos uma tabela que mostra exemplos de algoritmos de ordenação, junto com o seu melhor caso, seu pior caso, seu caso médio, sensibilidade, influência de N e estabilidade. Vamos comparar o desempenho de diferentes algoritmos para problemas semelhantes, utilizando como exemplo a ordenação de uma lista de números. Ordenação de uma lista de números. Quicksort é um algoritmo conhecido pela sua eficiência média, especialmente em grandes conjuntos de dados. No entanto, seu desempenho pode degradar no pior caso. Ordenação por inserção. Apesar de ser menos eficiente pelas grandes quantidades de dados, a ordenação por inserção pode ser mais rápida para listas pequenas ou quase ordenadas. Merge sort. Outro algoritmo eficiente que possui um tempo de execução garantido de O n log de n em todos os casos. Pode ser mais estável que o quicksort para algumas situações. Bubble sort. Um algoritmo simples, mas menos eficiente, que tem um tempo de execução de O n elevado a 2. Geralmente é usado apenas para fins educacionais ou em listas muito pequenas. Vamos supor que temos uma lista de números a serem ordenados e queremos comparar o desempenho desses algoritmos. Se a lista for relativamente pequena, digamos menos de 100 elementos, e não estiver muito desorganizada, a ordenação por inserção pode ser a escolha mais eficiente, devido à sua simplicidade e menor sobrecarga. Para listas maiores ou mais desorganizadas, o quicksort ou merge sort pode ser preferível devido à sua eficiência média garantida de O n log de n. O quicksort pode ser mais rápido em média, mas o merge sort é mais estável em termos de tempo de execução, pode ser preferido para conjuntos de dados especialmente desordenados. O bubble sort é menos eficiente dos algoritmos mencionados e deve ser evitado para conjuntos de dados de tamanho significativo. No entanto, pode ser útil para fins educacionais ou ordenar listas muito pequenas, onde a simplicidade é mais importante que a eficiência. Em resumo, a escolha do algoritmo mais adequado depende do tamanho da lista, o grau de desordem dos dados e dos requerimentos de desempenho específicos. Cada algoritmo tem suas vantagens e desvantagens, e a seleção do algoritmo apropriado deve ser feita com base nas características específicas do problema a serem resolvidos. A aplicação da análise de algoritmos é fundamental em vários cenários do mundo real, que nós trouxemos alguns algoritmos para exemplificar isso. Rede de distribuição logística. Ao analisar algoritmos de roteamento de veículos, a notação pode ser usada para comparar a eficiência de diferentes métodos de otimização de rotas, ajudando as empresas de logística a escolher abordagens mais rápidas e econômicas para entregar mercadorias. Processamento de grandes volumes de dados. As empresas que lidam com esses grandes volumes podem usar a notação para comparar algoritmos de processamento e análise de dados, ajudando assim a determinar qual algoritmo é mais adequado para lidar com aquele conjunto. Na computação gráfica, os desenvolvedores podem utilizar a notação para avaliar o desempenho de algoritmos de renderização de gráficos, assim garantindo uma experiência mais responsiva para os usuários. Na análise de algoritmos é essencial para avaliar algoritmos de análise de imagens médicas, processamento de sequências genéticas e até modelagem de sistemas biológicos, ajudando os profissionais a tomarem decisões mais precisas e eficientes no diagnóstico e tratamento de doenças. Como a seleção do algoritmo certo pode impactar significativamente o desempenho de um sistema? Ao lidar com grandes conjuntos de dados, a escolha do algoritmo de ordenação pode fazer uma grande diferença no tempo de processamento. Em sistemas de logística e transporte, a escolha do algoritmo de roteamento pode influenciar diretamente os custos operacionais e o tempo de entrega. Em algoritmos de pesquisa, como o próprio Google, a velocidade de pesquisa é crucial e determina toda uma experiência de usuário, né? Em algoritmos de criptografia, a escolha do algoritmo correto pode determinar o quão seguro um sistema é contra ataques. Desafios e limitações enfrentados na análise de algoritmos. Os casos médios representam uma situação onde os dados de entrada não são nem os melhores e nem os piores possíveis. E é por isso que é difícil definir o que constitui um caso médio para um determinado algoritmo. Isso pode ser bem complexo, pois a distribuição de dados na prática pode variar. Em muitos casos, a análise de casos médios pode ser mais complexa do que a análise do pior caso ou do melhor caso. Isso requer uma compreensão profunda do comportamento do algoritmo em uma ampla gama de cenários. A análise amortizada é uma técnica, para analisar o desempenho médio de um algoritmo ao longo de várias operações. O principal desafio na análise amortizada é escolher uma estrutura de dados apropriada e uma estratégia de análise que seja relevante para o algoritmo em questão.
já que nem todos os algoritmos se dão bem com a análise amortizada. Às vezes, é difícil determinar com precisão a quantidade de operações necessárias para amortizar o custo de operações caras. Isso pode exigir uma análise cuidadosa e às vezes bastante complexa. Pensando nisso, existem algumas abordagens para enfrentar esses desafios, como a utilização de técnicas como a análise probabilística, que ajuda a modelar o comportamento dos algoritmos em casos médios, o desenvolvimento estrutural de dados e algoritmos que se dão bem com a análise amortizada. Isso pode envolver o uso de estruturas de dados como tabelas, hash, filas de prioridade ou árvores balanceadas. E claro, também realizar experimentos computacionais para validar as análises teóricas e entender o desempenho dos algoritmos na prática, que é fundamental. A notação Big O também possui limitações, como o fato de ignorar constantes em termos menores, ela não considera o pior caso real e ela não fornece informações sobre constantes escondidas. Além disso, existem também outras técnicas de análise, como análise empírica, análise amortizada, que nós já falamos sobre, enfim, todas essas. E é isso.